Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 6 da classe de juvenis, quando a ciência se opõe à fé cristã. Para esta aula, os louvores sugeridos, 186, 131 e 610. Realmente, a ciência e a fé cristã, elas andam de mãos dadas ou andam de mãos desatadas? Elas atam ou desatam? Na aula de hoje nós saberemos, entenderemos o que acontece quando a ciência se opõe à fé cristã. E há algum problema de um cristão ser cientista? Será? É uma questão bastante intrigante. E na aula de hoje eu vou falar com você a respeito deste negócio. E a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4, a parte B. A verdadeira ciência. Quando temos a palavra de Deus em nós, não somos enganados por ensinos contrários ao Senhor e à sua existência. A ciência, o que é a ciência? Né? A ciência é todo aquele conhecimento que temos, né? Ou que temos num sentido geral, nas bibliotecas, no Google, né? Ou em tantas outras formas de conhecimento. A ciência aqui tem dois pontos específicos. A ciência de conhecer, né? O conhecimento de alguma coisa, e a ciência propriamente dita, que dá mais aquela ideia de fórmulas químicas e coisas do tipo, né? O que acontece numa reação química, por exemplo, isso tudo tem a ver com a química, mas também tem um pouco a ver com a ciência. Entretanto, quando nós vemos muitas vezes as pessoas falando sobre a questão da ciência, qual é a ciência que eu preciso ter? A primeira ciência que o cristão precisa ter, conhecer, é o conhecimento da palavra. Todos nós, cristãos, temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Por exemplo, quando você vai para a escola para estudar matemática, por exemplo, o que o professor de matemática ensina? Ele ensina, claro, matemática. Por quê? Porque tem um monte de livro que ele carrega. Quais os livros que ele carrega? Livros de matemática, ou livros de matemática. Da mesma forma que um livro de matemática está para o professor de matemática, assim a Bíblia está para o cristão. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É da onde nós tiramos, né, toda a nossa fé, todo o nosso conhecimento, toda a nossa vida, ela é pautada pela palavra. Portanto, nós devemos, o primeiro conhecimento que nós devemos, a primeira ciência que temos que ter é o conhecimento da palavra, é a ciência da palavra. E há uma questão interessante, né? A Bíblia menciona algumas vezes a questão da ciência, inclusive lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, fala que a ciência incha, mas o amor ele vivifica, o amor ele é maior. Entretanto, há uma questão muito interessante de nós observarmos, que a ciência, não há nenhum problema na ciência. A grande questão é quando pessoas usam a ciência de forma equivocada, que eu já vou falar com você a respeito disso. Portanto, a verdadeira ciência é o conhecimento da palavra. Por quê? Porque quando nós temos o conhecimento da palavra, nós não somos enganados por ensinos contrários ao Senhor, à sua existência e, claro, à sua palavra. Porque o que adianta, né, a pessoa ter toda a ciência do mundo, mas não conhecer a palavra? Não valeu de nada, né? A palavra de Deus confirma a verdadeira ciência. Assim como fez Daniel e seus amigos, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Por que Deus deu ciência a Daniel e seus amigos? Porque a ciência também provém de Deus. Deus tem toda a ciência. Deus tem algo que eu acho muito interessante, que é o que chamamos de presciência. O que é presciência? É a ciência de saber o que vem depois. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando acontece alguma coisa, Deus já sabe o que vai acontecer. Eu te dar um exemplo prático bíblico. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus já sabia que eles pecariam. Então ele já planejou a salvação. Por quem? Por Cristo. Deus já havia
montado, planejado a salvação em Jesus. Por quê? Porque Deus tem a presciência de saber as coisas. Então ele sabe tudo que acontecerá, ele sabe. Ou seja, em outras palavras, nada, absolutamente nada acontece ou acontecerá que Deus não tenha ciência. Então é muito interessante que nós venhamos notar que, como Deus é aquele que detém a ciência, a sabedoria, apesar que sabedoria e ciência são questões distintas, né? São diferentes. A sabedoria tem mais a ver com o saber, né? A ciência, de uma forma direta, tem mais a ver com propriamente as questões de universo, de criação e tantas outras coisas que envolvem, mas tem ali a ver, né? O saber e a ciência acabam às vezes se confundindo, porque ambas são sabedoria, né? Então veja que Deus deu sabedoria e inteligência para que conhecesse todos os aspectos da cultura e da ciência. A cultura também é uma outra questão muito importante, que quando, por exemplo, quando nós vamos, eu gosto muito de falar uma questão que nós usamos um termo aqui que nós usamos errado, né? Que nós vamos jantar na mesa, né? Ninguém janta na mesa, quer dizer, no Brasil não, né? Mas em Camboja. Por quê? Porque jantar na mesa significa que todos nós vamos subir na mesa e vamos jantar em cima da mesa, não é assim? Se nós quisermos dizer que nós vamos jantar sentados na cadeira, nós falamos que vamos jantar à mesa. Isso é uma cultura. Em Camboja, as pessoas realmente jantam na mesa. Por quê? Porque eles sobem na mesa. Eles comem em cima da mesa. Então veja que cultura diferente daqui, só para te dar um exemplo bem simples da questão cultural. Mas, por exemplo, na sua cidade, te dar um exemplo prático também. Algo que pode ser chamado de uma coisa na sua cidade, no seu estado, em outro estado chamam de outra coisa. Por exemplo, o aipim. O aipim em algum lugar chama de aipim, outros chamam de macaxeira, outros chamam de mandioca. Mas é a mesma raiz. Então, nomes diferentes. Por quê? Porque são questões culturais. Tem que ter também, claro, a questão cultural não é só isso, né? Só para te dar um exemplo. Tem a questão também das vestes, né? Da questão de cada um, a forma em que cada um se comunica, entre tantas e tantas outras coisas. Então Daniel e seus amigos, eles tinham isso para eles. Por quê? Porque Deus deu inteligência e sabedoria para eles. E qual é a importância disso? A importância é, quando você está no seu estado, por exemplo, você sabe a cultura das pessoas, você sabe onde as pessoas vão, a forma com que fazem, tudo ali. Vou te dar um exemplo melhor. Aqui no Brasil existem algumas pessoas que não são brasileiras, que são influências, né? Tem aí um francês, tem uma russa, tem também uma uma ucraniana, tem um americano e tem uma também que ela é da Áustria. Eu não lembro o nome deles, para guardar nome assim eu não sou muito bom. Veja que eles têm uma cultura lá nos seus países e aqui, quando eles chegam aqui, eles tomam um choque de realidade que é completamente diferente. Por exemplo, uma das grandes diferenças, por exemplo, é a do churrasco. Nosso churrasco, cá para nós, né, é muito melhor do que o dos americanos. E quando esse americano chega aqui, ele toma aquele choque de realidade. O nosso comportamento é muito mais aquecido, né? Nós temos muito mais calor humano do que o pessoal da Rússia, da Áustria. Então, quando eles chegam aqui, tomam um choque de realidade, porque a nossa cultura é diferente. Então, a cultura, ela envolve aí a questão de comportamento, a questão de alimento e tantas outras coisas. Então, qual é a grande questão aqui? Imagina agora que você está no Brasil e agora que você, por alguma razão, você precisa fazer uma obra missionária, por exemplo, lá no Camboja, ou ainda lá na Coreia do Sul. Como é a cultura de lá? O que você faz aqui, você pode fazer lá? Tem coisas que aqui é normal, mas em outros países é crime. Da mesma forma que há lugares, em alguns lugares, que são normais de fazer, mas aqui no Brasil é crime. Então, você precisa saber dessas coisas. Então, Daniel e seus amigos sabiam esse tipo de coisa. Por quê? Porque Deus deu inteligência e sabedoria para eles. Os benefícios da ciência. Essa ciência gera frutos em diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, os antibióticos, as vacinas, os avanços tecnológicos, a robótica, a inteligência artificial, entre tantos outros. Veja que tem aqui algumas questões.
interessantes. Por exemplo, uma delas você vai entender bem. Veja que nós temos aqui as pirâmides do Egito. Como é que aquelas pirâmides ficaram no lugar? Como é isso, né? Olha que questão de pirâmide ali é bem complexa, as rochas enormes, né? Pedras enormes, colocaram tudo nos seus devidos lugares. Isso é um tipo de ciência ali. Na verdade, dizem muito que é uma questão de matemática, né? Matematicamente, as pirâmides são matematicamente corretas. Os antibióticos, no caso, aí são as questões dos remédios, né? Muitas vezes você vai tomar um antibiótico, aqui, todo antibiótico ele é feito, produzido pela ciência. Eles estudam, tem cientistas, entre tantas outras coisas, e acabam fazendo o quê? Um remédio para curar a sua dor, a nossa dor, né? E a questão da vacina, por exemplo. Nós passamos recentemente, né, pela pandemia do coronavírus, né? A SARS-CoV-2, né? E o que aconteceu? A ciência desenvolveu uma vacina para erradicar a Covid no mundo. E realmente, graças a Deus, funcionou e graças a Deus funcionou bem. Inclusive, se porventura está faltando alguma dose para você, não deixe de tomar a vacina. A vacina é extremamente importante para você continuar aí imunizado contra a Covid-19. O que isso traz? Isso é a ciência. Os avanços tecnológicos. A tecnologia hoje, inclusive a questão robótica, né? As pessoas hoje, muitas vezes, usando aí robôs para muitos fins, e os robôs, em muitas situações, são extremamente importantes. Por exemplo, existem robôs antibombas. O que o robô faz? Ele vai lá e pega uma bomba e desarma a bomba. Então, ao invés de correr um risco de uma pessoa morrer porque fez algo errado naquela bomba, se for de errar, se o robô errar, quem vai morrer, vamos assim dizer, vai ser o robô. Então não é uma vida humana, é só um robô que eles vão lá e fazem de novo. Então veja aqui a importância da questão robótica e inteligência artificial. A inteligência artificial, a verdade é que muitas vezes as pessoas estão usando a inteligência artificial de forma errada, né, que chamam de IA. Eu aqui chamo de LIA, né, na nossa inteligência artificial. Então aqui vemos, entre tantos outros, algumas questões sobre a ciência, a importância da ciência. Por exemplo, você tem um celular hoje, o teu celular é uma questão tecnológica, você só tem porque a ciência desenvolveu um celular igual ao seu, e vai, a cada dia que passa, vai desenvolvendo sempre aparelhos melhores, né? O seu videogame, por exemplo, a televisão e tantas outras coisas. Isso tudo vem através da onde? Da ciência. Entretanto, há um ponto crucial e importante que nós devemos estar cientes que toda capacitação humana provém do Criador. Então, tudo isso só é possível, por quê? Porque o Senhor dá inteligência ao homem para o homem criar essas coisas da ciência. Então, isso não vem por acaso, não é do acaso. É o Senhor quem instrui ao homem o que ele precisa fazer para que, assim, através de estudos, eles cheguem, né? Que nós venhamos chegar aí às questões, né? Vemos aviões voando por aí e não cai, né? Graças a Deus, né? Quanto menos cair, melhor. O importante é que bom seria que não caísse nenhum, né? Mas de vez em quando, infelizmente, somos surpreendidos. Mas só para se falar de avião, por exemplo, em média, existem 10.000 aviões voando todo dia, no mundo inteiro. Quantos caem? É extremamente difícil. Teve até um ano aí que não houve nenhum acidente aéreo no mundo inteiro durante o ano inteiro. Mas o que eu quero dizer é que avião da aviação comercial não inclui aqui esses jatos particulares, porque aí não entra como a aviação comercial. O avião comercial que eu quero te dizer é aquele que você vai para o aeroporto. É só para a gente fechar esse ponto aqui. Então veja, olha a dinâmica de um avião, as questões espantosas que faz um avião voar, né? Pesado que só, mas ele voa e voa bem, né? Isso é o quê? Isso é a ciência. Então a ciência ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência. A ciência que se opõe à fé cristã. Depois de enumerarmos alguns exemplos do que chamamos de boa ciência, não podíamos deixar de mencionar a má ciência, que busca se opor a Deus. A grande questão aqui, que eu quero dizer, e você que de repente me acompanha há mais tempo, eu sempre bato na mesma tecla quando se fala da má ciência. Por quê? Porque não existe má ciência.
O que existe são pessoas que pegam a ciência e agem de uma forma errada. Por exemplo, há alguns pastores que usam a palavra para ensinar errado. O que é isso? A Bíblia está errada? Não, são pessoas que usam a Bíblia de forma equivocada. E da mesma forma que há pastores que usam a palavra do Senhor de forma equivocada, há cientistas que também usam a ciência de forma equivocada. Mas a verdade é que há sempre uma pessoa ou outra que faz com que a ciência se oponha à palavra do Senhor. E aqui cabe uma questão muito interessante. Por quê? Por exemplo, o ator Morgan Freeman, ator americano, inclusive um excelente ator, ele é ateu. Então ele atribui tudo à ciência. Ele diz que não há como ter a Deus porque nós precisamos somente da ciência. Tudo é explicado pela ciência. E nós sabemos que nem tudo a ciência consegue explicar. Mas isso não tira o mérito da ciência. Então é importante notar que a questão da ciência em si são pessoas, são cientistas. Não é o caso ali de Morgan Freeman, que ele, na verdade ele é apenas um ator, que é ateu. Agora, o que eu quero dizer é que há cientistas mal intencionados que muitas vezes são ateus, né, e fazem o quê? Querem usar a ciência para se opor à palavra. E aqui cabe uma questão importante. Qual é? De modo geral, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas não cristãs, é claro, né? Porque o cristão vai sempre confiar na palavra. Mas as pessoas não cristãs, de modo geral, entre a ciência e a Bíblia, eles vão simplificar com a ciência. Mesmo que a ciência, no fundo, fale a mesma coisa que a palavra fala, mas o que eles vão atestar é o quê? Não, mas a ciência é diferente. Eu vou te dar um exemplo bem prático que eu sempre gosto de usar aqui. Por exemplo, nós batemos contra a homossexualidade. Nós respeitamos, cada um tem a sua prática sexual, mas nós batemos contra porque é contrária à palavra, não é assim? Então, nós sempre falamos o quê? Que Deus criou o homem e a mulher, não é assim? Aí vem as pessoas e dizem, não, mas o que vale é a ciência é que importa, e a ciência diz isso, e começam a falar um monte de coisas da ciência a respeito da homossexualidade. Mas o que de fato diz a ciência? A ciência diz o seguinte, a ciência diz que existem dois gêneros, XX e XY. Ou seja, a ciência diz que só existe homem, ou melhor, só existe mulher e homem. É exatamente o que a Bíblia diz. Porque XX é o cromossomo da mulher, XY é o cromossomo do homem. Portanto, a ciência e a Bíblia dizem a mesma coisa. Só que o que as pessoas dizem? Não. A Bíblia está errada, a Bíblia precisa ser atualizada. O importante é que a ciência vale o que a ciência diz. E aí eles começam a montar um monte de marabanismo para falar coisas que não é verdade. Não é verdade, eles não estão sendo honestos. Porque quando um teólogo ele é honesto e um cientista também é honesto, você verá que eles vão andar sempre de mãos dadas. A ciência ela não se opõe à fé cristã de maneira nenhuma. A ciência em si não. Por que não? Simples, porque quem criou a ciência foi o Senhor. Foi Deus quem criou a ciência. Então Deus jamais iria contradizer a sua palavra. Então, a bem da verdade é que não existe, a ciência não se opõe à fé cristã. O que se opõe são cientistas mal intencionados. Então, como eles sabem que a maioria das pessoas acatam mais a ciência do que a Bíblia, eles usam a ciência para dizer que a Bíblia está errada. Mas se nós formos olhar direitinho, veremos que a palavra do Senhor, apesar da Bíblia não ser um livro científico, ela vai sempre falar e a ciência vai dizer sempre a mesma coisa. E eu falei aqui da questão dos gêneros, né, que só existem dois gêneros, homem e mulher, igual a ciência fala a mesma coisa, mas existem vários exemplos de que a ciência e a Bíblia falam a mesma coisa. Você quer ver uma outra questão interessante que a ciência fala? A ciência diz que toda a raça humana do mundo inteiro partiu de um mesmo casal. Interessante, né? A Bíblia diz a mesma coisa, né? Que foi Adão e Eva que povoou o mundo inteiro, não é assim? Então, outra coisa também que eles falam, que a ciência diz que toda a raça humana veio da África. Não é exatamente onde está lá localizado o Jardim do Éden, pela dinâmica ali que a Bíblia menciona, está ali nas questões da África, do país, do continente africano. Então veja que, entre tantas outras coisas, a Bíblia e a ciência vão sempre andar junto. Quando você vê
Um cientista falando algo e a Bíblia dizendo outra, é porque esse cientista ele está mal intencionado, ele não está sendo honesto, porque a Bíblia e a ciência vão sempre andar de mãos dadas. Ateísmo. Precisamos estar atentos porque, primeiramente, a má ciência busca provar que Deus não existe. Para isso, os cientistas apelam para o ateísmo e essa crença de que Deus não existe. Não para por aí. Seus adeptos ainda buscam hostilizar a existência de um ser superior. E, infelizmente, a cultura entra nessa veneração pela ciência, né? Na verdade, pelos cientistas que estão usando a ciência de forma equivocada. Então veja que a má ciência ela busca provar que Deus não existe. E aqui cabe uma questão muito curiosa. Por quê? A ciência nunca vai conseguir provar a existência de Deus. Por que não? Porque Deus é espírito. Porque Deus é espírito. E interessante que a ciência ela só consegue provar por meios científicos, de estudos científicos, de matéria. Ela precisa pegar a matéria. Como Deus é espírito, e Deus está um pouco distante da ciência, né? Deus está no céu e a ciência está aqui na terra, os cientistas acreditam que eles vão ter um pouco de dificuldade de pegar a Deus. Então vejamos o seguinte, há uma questão que é crucial de observarmos, que a ciência não consegue provar a Deus. Por que não? A não ser se for uma pessoa assim honesta e vai observar que realmente nós não conseguimos pegar a Deus, pegar o seu espírito, mas cientificamente falando, realmente não existe como acontecer tudo que acontece no mundo se não tiver um ser superior. A ciência não consegue explicar a criação do universo. Não há possibilidades, não tem condições. Então a ciência pode falar isso. Há uns anos atrás, isso faz bastante tempo, saiu no jornal uma matéria muito curiosa que estava escrito assim: a ciência comprova, Deus existe. É claro que Deus existe. Agora, cientificamente, vai ser difícil da ciência conseguir provar, justamente porque não dá para pegar Deus, botar num laboratório e vamos ver se esse Deus aqui existe mesmo. Mas se for uma pessoa honesta, vai compreender que, verdadeiramente, cientificamente falando, sem precisar pegar Deus e colocar num laboratório, eles vão observar que realmente existe um ser superior. Por quê? Porque olha a imensidão do universo, olha a imensidão da terra, a imensidão do céu, as nuvens, tudo que acontece no mundo. Precisa ter um ser superior que criou todas essas coisas. Porque se nós formos observar aqui num ponto aqui bem cru, né, bem cru, digamos que Deus não exista. Vamos imaginar. Então imagina junto comigo que Deus não existe. Eu sei que é difícil, mas imagina que Deus não existe. Se Deus não existe e você e eu somos obra do acaso, então tudo que eu e você fazemos é obra do acaso. Não há nenhum mérito, nem em mim e nem em você. Todos nós somos fantoches. Todos nós somos o quê? Somos marionetes. Todos nós somos coisas do acaso. Não há nenhum propósito na nossa vida, não há nenhum propósito na nossa existência. Mas se nós somos semelhança do Senhor, então tudo aquilo que nós fazemos temos um propósito para com o Criador. Tudo aquilo que nós fazemos e realizamos, fazemos o quê? Nós demonstramos as características do Senhor. Então veja que a ideia, né, de dizer que Deus não existe não é concebível, não é possível. Até para uma mente mais ateia que possa compreender que na verdade os ateus eles fazem a força para não crer em Deus, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 8:3, né, fala que Deus colocou a eternidade no homem. Então até o ateu ele tem essa questão da eternidade. Então ele não consegue perceber, ou melhor, ele não consegue negar a existência do Senhor. Não é possível. Por quê? Porque assim, a eternidade está dentro dele. Então não há como ele dizer, Deus não existe. Claro que existe. Então veja que há uma questão importante de nós observarmos sobre a questão do ateísmo, que é aquela questão de pessoas que não acreditam em Deus, como é o caso, por exemplo, do ator Morgan Freeman. No Brasil tem um monte de pessoas que se dizem ateias, né? Então qual é a grande questão aqui do ateísmo? É buscar na ciência uma questão de provar que Deus não existe.
Uma outra questão também é hostilizar os adeptos das pessoas, no caso nós, que acreditamos num ser superior. Então eles querem o quê? A todo custo menosprezar o nosso entendimento. Eu estou aqui procurando, te dei a referência, mas não é essa referência não. Mas eu vou deixar aqui na descrição a referência sobre a questão da eternidade, onde Deus deixou a eternidade em nós. Buscando o equilíbrio. Precisamos buscar equilíbrio em todas as coisas que influenciam a nossa vida. Como vimos, a ciência não é totalmente má. E nem toda a ciência busca menosprezar a fé cristã. O importante é o uso que fazemos da ciência. Devemos buscar o conhecimento nos estudos. Atualmente existem muitos cientistas cristãos, por exemplo. Portanto, sim, você pode ser cristão e ser cientista. Eu vou te dar o nome de uma pessoa que era cientista e era cristão, que é o saudoso professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço nos deixou no dia 18 de abril deste ano, de 2024, partiu para a eternidade. E ele era cientista, matemático e era presbítero, né? Algumas pessoas dizem que ele era pastor, mas na verdade ele era presbítero. E ainda que for pastor, né? Eu prefiro até na ideia dele ser pastor. E veja que o professor Adalto Lourenço era uma pessoa extremamente conhecedor da ciência. E ele explica com todas as linguagens possíveis de uma forma que você verá que a ciência e a fé cristã andam sempre de mãos dadas. Portanto, sim, você pode ser um cientista e ser também uma pessoa cristã autêntica. Um cientista genuíno e um cristão genuíno. Sim, você pode. Então veja que nem toda ciência é totalmente má. Como eu já te falei, né, a ciência não é má. A ciência ela é boa, só que algumas pessoas fazem mau uso da boa ciência. Nem toda a ciência busca menosprezar a fé cristã. Ou seja, a ciência de fato ela não menospreza a fé, muito pelo contrário. A ciência menciona de uma forma direta que para ter fé precisa ter raciocínio, para ter fé precisa ser inteligente. Olha que interessante. A fé diz que não, a ciência diz que não é possível uma pessoa que não tenha entendimento conseguir crer. Então ela precisa ter um pouco de ciência das coisas para poder crer no Senhor. Então veja que nós venhamos buscar aí o equilíbrio, até porque a palavra do Senhor e a ciência têm total equilíbrio, eles andarão sempre juntos, por mais que as pessoas tentem falar que a palavra do Senhor está ultrapassada, que a ciência é superior à palavra. Na verdade, se o cientista for honesto, vai ver que realmente tudo está de acordo com a palavra de Deus. Para concluir, por isso nenhuma descoberta científica é capaz de lançar por terra as verdades sagradas. E a verdade e a verdadeira glória não reside na esfera do limitado conhecimento humano, melhor, não na esfera do limitado conhecimento humano, mas em conhecer cada vez mais o Senhor. A palavra, quando nós venhamos procurar conhecer o Senhor, né, Oséias 6,3, né, nós devemos continuar sempre procurando conhecer e exaltar o nome santo do Senhor. Puseram uma referência que eu particularmente gosto muito, que é Jeremias 9, 23 e 24, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então que nós devemos cada dia mais reconhecer, conhecer que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Criador, Ele é conhecedor de toda a ciência, porque toda a ciência vem de Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais continuar firme no propósito de, com toda a nossa ciência, glorificar o nome do Senhor. Ah, mas eu sei muito pouco, mas o pouco que você sabe é o pouco que você reconhece a Deus como Senhor e Salvador, e isso basta. Isso é o importante, é você reconhecer que o Senhor é o teu Deus. Não adianta as pessoas terem todo o conhecimento do mundo disponível nas bibliotecas, no Google, né? E no Google, e não conhecerem o Senhor.
O importante é que você conhece o Senhor, fica firme no Senhor e continua cada dia mais prosseguindo em conhecer cada dia mais o teu Deus. Hora da revisão. Número 1. Lendo, estudando a palavra em oração, meditando e busca do Espírito Santo. Josué capítulo 1 e 8, Efésios 6, 18. Para que seus ensinos já atinjam o profundo do nosso ser, virando prática. Número 2. É integral. Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10. Pois ele é a fonte de todo o saber. Número 3. Não se restringe à ciência moderna, mas sim a todo o conhecimento. Número 4. Provém do Deus Criador. Número 5. É preciso priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Que nós venhamos verdadeiramente buscar a cada dia mais a eternidade. Que nós venhamos realmente observar a ciência e realmente glorificar o nome santo do Senhor, porque ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!